Seja bem-vindo ao curso Educação Ambiental para Professores, Conceitos Básicos da plataforma Mais IFMG. Me chamo Gustavo e sou seu professor nesse curso. Esta é a aula de número 3. Hoje nós vamos falar um pouco sobre BNCC e Educação Ambiental. A BNCC ela é um currículo que vem sendo discutido já há bastante tempo, ele teve uma ampla discussão. Ela foi publicada em 2018 e agora está tendo seu processo de implementação intensificado, né, junto com os materiais pedagógicos que estão sendo enviados às escolas, os materiais didáticos, os livros, todos estão se caracterizando por essa nova proposição curricular. E a BNCC ela tem como característica básica propor competências a serem desenvolvidas com os estudantes. E dentre essas competências, nós encontramos competências de diversas dimensões, né? Ou seja, a ideia é que as diversas dimensões da formação humana sejam desenvolvidas no contexto escolar, né? E quais dimensões aí eu estou dizendo? Dimensão científica, dimensão social, emocional, cultural, ou seja, das competências descritas, né, na Base Nacional Comum Curricular, nós temos uma diversidade de competências, isso para todas as áreas do conhecimento que lá estão propostas, que tendem a levar a um desenvolvimento completo do sujeito que passa pela escola, do sujeito que está sendo ali formado pela escola. Tá? Então a proposição base dela é essa, certo? E nesse contexto de formação de competência, de tentativa de formação de um sujeito que consiga lidar com as diversas dimensões da vida em sociedade, a educação ambiental ela pode ter uma contribuição muito grande, pois a ideia de um sujeito que consiga lidar com essas várias dimensões, ela passa também pela formação de um sujeito crítico, de um sujeito que tem uma percepção ampliada do seu ambiente, que seja capaz de atuar nesse ambiente, que são justamente os objetivos da educação ambiental. Então, quando se propõe essa discussão BNCC e educação ambiental, nós temos ali diversos encontros entre essas duas proposições, entre o currículo, né, que deve ser seguido aí pelas escolas de educação básica brasileiras, e a proposta de educação ambiental, e aqui falando especificamente, a proposta de educação ambiental no contexto escolar, certo? Então, detalhando um pouco mais essa interlocução, né? A educação ambiental, os objetivos que são propostos para ela é a formação de sujeitos que consigam perceber os problemas da sua realidade e consigam atuar ativamente sobre eles. Neste caso, onde que pode se dar as contribuições da educação ambiental no contexto da nova base comum curricular? As atividades de educação ambiental elas podem ser um locus de interlocução entre as diversas disciplinas, ou seja, ela pode ser um detonador de atividades interdisciplinares, e a BNCC ela trabalha com uma perspectiva de interdisciplinaridade. Isso pode ser visto na proposição de não trabalhar os conteúdos por disciplina, mas sim por áreas de conhecimento, ciências naturais, ciências humanas, né? Então, a própria BNCC já sinaliza para esse caminho da interdisciplinaridade. E no contexto de atividade de educação ambiental, nós temos um terreno fértil, né, para que essas atividades elas ocorram, para que eu consiga agregar diversos conceitos de diversas áreas distintas para estudar uma determinada questão ambiental do meio que os alunos vivem ou qualquer outra proposição que o professor queira fazer. Então, nesse ponto, principalmente da interdisciplinaridade, eu acho que se tem uma grande oportunidade de se trabalhar a educação ambiental nessa interface com a BNCC. E a ideia é formar um cidadão que consiga se inserir satisfatoriamente no mundo a partir das competências que a escola deve desenvolver com ele, e um cidadão que possa atuar no mundo. E a dimensão ambiental é uma das dimensões mais importantes a serem trabalhadas ao longo do percurso escolar destes sujeitos, dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Muito bom. Então, para demonstrar, né, essa possibilidade de interlocução,
eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma atividade que está melhor descrita no material do curso. E lá vocês vão encontrar outras proposições de atividades. Tá? Essa aqui é uma atividade que ela foi batizada de Rastreando Doenças da Localidade. Então veja, ela é uma atividade de educação ambiental, mas ela tem como foco a saúde da população, logicamente fazendo a interlocução com as questões ambientais daquele meio. Como que funciona essa atividade? Essa atividade ela é uma atividade baseada em pesquisa, em uma investigação, onde cabe ao professor propor uma questão para os estudantes. Então, ele vai propor uma questão problema para os estudantes, tá? E lógico, tem que ser uma questão problema que tenha uma interlocução com questões de saúde. No caso da descrição desta atividade aqui, a questão é: quais são as doenças mais comuns que ocorrem na nossa localidade? E aí, o professor ele orienta os estudantes sobre as formas para que eles consigam responder essa questão que foi proposta. Uma proposição metodológica, não precisa ser necessariamente a única, é que os estudantes façam buscas, pesquisas de informações em farmácias, hospitais ou com pessoas que são trabalhadores da saúde sobre quais doenças normalmente eles atendem. No caso das farmácias, quais medicamentos para quais doenças são os mais vendidos. E a partir dessas informações, os estudantes conseguem fazer gráficos, análises, tabelas e outros instrumentos que se fizerem necessários para aí sim fazer uma leitura que seja de cruzar os dados coletados a partir da pesquisa com dados de condição ambiental da localidade onde ele se insere. E aí, a proposição é que, juntamente com o professor, os estudantes façam essa análise em coletivo e cheguem à conclusão se a realidade ambiental ela tem relação com as doenças encontradas naquele espaço, tá certo? Ou seja, é um trabalho que ele envolve saúde, é um trabalho que envolve questões sociais, questões geográficas e um grupo de questões enormes, tá? Leitura de gráficos, leitura, alfabetização matemática, ou seja, muitos conteúdos e muitas competências, elas podem ser aportadas aqui para que o estudante as desenvolva no contexto de uma atividade dessas. Uma das competências propostas na BNCC, inclusive, é que o estudante tenha contato com um método científico. Então, pode ser uma atividade dessas, uma oportunidade para conseguir desenvolver essa competência nos estudantes. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do material. Vocês vão achar outros exemplos que vão mobilizar habilidades distintas. Né? E a ideia é que essas atividades que são propostas lá sirvam como exemplos, que vocês que estão aqui fazendo esse curso desenvolvam outras atividades, colocando em ação os conceitos que a gente descreveu, que a gente trabalhou aqui com vocês. Bom, por essa aula era isso, tá? Não se esqueça de realizar o questionário de conclusão do curso, né? E fazer uma leitura atenta do material. Caso tenha dúvidas, ponderações, poste nos fóruns aí do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E eu quero parabenizar você pela conclusão do curso. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Valeu!